Seja bem-vindo à Escola de Filosofia e Teologia Descomplicando as Escrituras. Essa é a nossa aula de número 5 de Introdução à Interpretação Bíblica. Hoje nós vamos falar da centralidade de Cristo no Pentateuco. Nós vemos o próprio Cristo falando lá em Lucas 24, 44, de que era importante que se cumprisse tudo o que estava escrito na lei, nos escritos e nos profetas acerca dele. E hoje nós vamos ver essa centralidade de Cristo lá no Pentateuco. Mas, na aula de hoje, eu resolvi trazer um outro tema para a gente poder dividir essa aula em duas partes, que é a leitura, né? Os níveis de leitura. E eu quero dividir então dessa forma. Essa primeira parte aqui agora eu vou falar sobre esses níveis de leitura para melhorar a nossa leitura, e a outra parte eu vou falar da centralidade de Cristo no Pentateuco, tá certo? Pois bem, será que nós sabemos ler? Será que quando nós lemos, nós conseguimos entender aquilo que nós acabamos de ler? Veja, a gente pode identificar o sujeito dentro de uma oração, a gente pode identificar o predicado, os complementos. Nós podemos olhar, ler e fazer essa identificação. Mas será que nós vamos conseguir compreender o que foi escrito? Será que nós conseguimos, então, guardar aquilo que foi escrito? Será que nós conseguimos memorizar, guardar em nossa mente? Ou será que nós somos aqueles tipos de leitores que, ao terminar de ler um parágrafo, ao passar para o segundo parágrafo, nós já nos esquecemos do primeiro parágrafo? Então, eu queria trazer alguns níveis de leitura para que a gente pudesse, então, melhorar a nossa leitura. Lembra que eu disse em outras aulas de que a Bíblia ela deve ser lida como um livro qualquer, porque ela é composta de texto, de linguagem. Obviamente, então, que nós precisamos ler como um livro qualquer e que também precisamos ler como nenhum outro livro por se tratar da palavra de Deus inspirada, né? O registro da palavra de Deus. E o primeiro nível de leitura que eu quero trazer aqui, para a gente poder pensar um pouco sobre isso, é a chamada leitura literal. Tá? Na leitura literal, você vai ler o texto como ele se apresenta. Tá? Você vai olhar para o texto e dizer, a rua foi asfaltada ontem. Beleza, o sujeito, a rua, o verbo de ligação foi, asfaltada, predicativo do sujeito, e ontem, advérbio de tempo. Então, consegui, fiz a leitura. Tá, mas o que isso quer dizer? O que isso significa? Bem, o texto você vai ler como ele está escrito. O que nós vamos precisar fazer nessa leitura literal? Nós vamos precisar olhar para esse texto e saber se esse texto tem personagens. Se esse texto, em que momento da história esse texto está sendo escrito, se o narrador ele está trazendo alguma descrição do local em que determinado evento está acontecendo. Nós precisamos também, depois de fazer essa análise, nos inserirmos dentro daquele texto. Veja, eu não quero falar aqui de um anacronismo, tá? Então eu já condeno aqui, eu já condeno aqui qualquer tipo de anacronismo interpretativo. Eu estou falando aqui de leitura, né, de como você memorizar o texto, guardar aquilo que foi lido. Então você precisa se inserir no texto. Como? Olha, eu já vi que esse texto ele insere alguns personagens. Como, por exemplo, estou lendo aqui um drama, uma ficção, em que o narrador está trazendo aqui, descrevendo uma guerra. Numa guerra nós sabemos que há conflitos, então eu vou me inserir naquele meio, o conflito dos elementos do lado A, os conflitos entre os elementos do lado B. Então eu vou me inserir, olha, tem armas, tem tiroteio, tem pessoas morrendo. Então eu me insiro nesse texto na medida em que eu vou lendo nessa leitura literal. Por quê? Porque isso vai ajudar a eu guardar as informações como eu estou lendo. Porque se eu apenas abrir aqui o livro e começar a ler, tá, mas dentro dessa leitura que eu devo fazer, eu não me aprofundei, que a leitura literal diz respeito a isso, a você entender cada descrição ali do texto, você, logo, no parágrafo seguinte, você vai esquecer o que leu. Tá? Então o texto, você vai ler nessa leitura literal como ele está escrito, observar os personagens, a geografia, o período da história, tentar imaginar-se na cena, mais uma vez, sem o anacronismo. Você se coloca na cena para você poder memorizar. Isso vai ajudar
com que você crie memórias, vai ajudar com que você entenda melhor, vai criar uma imagem na sua mente, você vai criar uma imagem de maneira que você, ao ler, você já começa a fantasiar, você começa a criar imagens na sua mente, você já começa a guardar as informações que estão ali inseridas naquele texto. Então, o objetivo é criar uma imagem na mente para melhor entender o que o autor está transmitindo. E para isso você precisa conhecer também as definições das palavras. O autor pode colocar uma palavra como odierno. Mas o que é isso, odierno? O que significa? Eu falei em aulas anteriores a importância da semântica e da etimologia, né? Odierno, nos dias atuais. Então, quando você domina o vocabulário, você começa a fazer essa leitura literal, você se insere naquele texto de maneira a criar imagens em sua mente, eu tenho certeza que quando você passar para o parágrafo seguinte, você não vai esquecer o que leu no parágrafo anterior e aí você vai ter uma compreensão do todo. Então veja só quanta informação nós podemos aqui adquirir de um texto fazendo essa primeira leitura literal do texto, tá certo? Esse é o primeiro nível de leitura literal. O segundo nível de leitura é a leitura chamada analógica, né? Leitura analógica. O que isso significa? É entender o todo do texto para facilitar a compreensão das partes. O que isso significa? Veja. O todo, ele vai explicar a parte. O todo desse livro vai explicar cada capítulo dele, mas apenas um capítulo não vai explicar todo o livro. O que eu quero dizer com isso? Que as partes, elas não podem explicar o todo, porque a parte contém no todo. Logo, o todo explica as partes. Então, essa leitura analógica diz respeito a isso, a entender a totalidade do que está ali acontecendo. Tá? Então, você vai se questionar, o autor fez alguma analogia? Comparou alguma coisa com outra coisa? Ele fez uso de algum gênero literário? Né? Ele fez uso de alguma figura de linguagem? O que o autor fez aqui nesse texto? Obviamente que para isso nós vamos precisar conhecer um pouco de figura de linguagem, de figura de pensamento, de figura de som. Tá? E tudo isso vai dar sustentação para que você possa ler o texto, compreender o texto e ser capaz de, no final da leitura, fazer um resumo do texto e depois até fazer uma resenha. Então, a leitura vai dizer muito, uma boa leitura vai dizer muito sobre o quanto nós estamos entendendo. Veja que Deus nos deu um livro, que é a Bíblia. Logo, se ele nos deu um livro, nós precisamos entender esse livro, estudar esse livro, tá? E precisamos guardar informações, tá? Veja que, mais uma vez, eu sempre costumo dizer que, olha, anacronismo interpretativo é você se inserir em um momento da história como se o autor estivesse falando para você. Não é isso que eu estou dizendo lá na leitura literal quando eu falei. O que eu estou dizendo é para você se colocar no meio do que está sendo descrito ali no texto para poder criar memórias, criar imagens na sua mente para você melhor guardar as informações que estão ali sendo descritas no texto, tá? E essa leitura analógica você vai observar. Será que como, por exemplo, a parábola do filho pródigo, né? Deus ali, o texto ali vai dizer o filho pródigo, né? O filho gastão, né? Muitos falam que o filho pródigo é porque ele voltou. Não, pródigo significa gastão, né? Então, a parábola ali do filho pródigo, que aí o autor começa, Lucas, né? Começa a associar, fazer várias analogias. Nós vamos ver ali também textos no Antigo Testamento, várias analogias, e aí você começa a tentar entender essas analogias, esses gêneros literários, essas figuras de linguagem, que tudo isso vai criando imagens na sua mente e você não vai mais esquecer daquilo que você leu. Tá? Esse é o segundo nível de leitura, a leitura analógica. Tá? O terceiro nível de leitura é a leitura moral. Lembra dos contos, daqueles contos que costuma-se ler para crianças, e eles não foram escritos para criança, né? E aí se pergunta assim, qual a moral da história? Então a leitura moral, ela vai trazer um princípio de verdade universal, né? Então, que verdade universal esse texto está nos trazendo, né? O que ele está querendo nos informar como verdade que não se pode questionar? O texto, por exemplo, de Gênesis 1:1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. O que o texto está nos trazendo de verdade moral? De que existe um Deus. E que desse Deus, todas as coisas foram criadas. Né? Princípio universal. Antes não existia nada, agora existe um Deus. Tá? E aí eu vou trazer aqui a história da Chapeuzinho Vermelho.
Veja, Chapeuzinho Vermelho, alguns conhecem a história, talvez outros não conheçam, mas eu quero que você pense no seguinte: Chapeuzinho Vermelho estava caminhando pela floresta para levar uma cesta de maçã para a vovó. De repente, no meio da floresta, aparece o lobo mau. Né? Aparece o lobo mau e o lobo mau começa a dialogar com a Chapeuzinho Vermelho. O lobo mau só não a devorou naquele momento porque ele sabia dos caçadores ali perto. Mas ele começou a conversar com a Chapeuzinho Vermelho, perguntando onde ela ia, o que ela ia fazer, e ela disse tudo o que ia fazer na casa da avó, levar as maçãs, etc e tal. Então o lobo mau se antecipou, foi até a casa da vovó, né? Deu um fim na vovó, se vestiu como a vovó e lá esperou o Chapeuzinho Vermelho chegar. E aí Chapeuzinho Vermelho chega, começa a dialogar mais uma vez com o lobo, achando que está falando com a vovó, e aí ela começa a: nossa, que boca grande que você tem, vó. Nossa, que orelhas grandes que você tem. Nossa, que nariz grande que você tem. Nossa, que peluda é a senhora. Mas ela achando que estava dialogando com a vovó. O ponto é, qual a moral dessa história? O que nós podemos tirar de princípio moral? Ora, ela estava com todas as evidências, evidência, mais uma vez, lembra que eu falei de dominar o vocabulário, de a parte etimológica, a parte semântica? A nossa língua portuguesa veio do latim. E quando nós falamos de evidência direto do latim, nós temos um significado diferente quando nós pensamos na palavra inglesa, né, evidence, que significa elemento de prova. Quando falamos evidência na língua portuguesa, nós estamos falando da prova em si. E aqui um exemplo é a Chapeuzinho Vermelho. Ela tinha tudo mostrava para ela que não era a vovó, mas ela ainda assim acreditou que era a vovó. Por vezes, a realidade está em nossa cara, na nossa frente, mas nós não queremos enxergá-la por diversas razões. Uma delas, e aí vai para o meu último e quarto nível de leitura, é que eu não me interessei em contemplar a realidade. Eu apenas não quis saber da realidade. Então, mesmo com todos os elementos ali presentes, com a prova em si mostrada de que aquela não era a vovó, Chapeuzinho Vermelho continuou achando que era a vovó. Por quê? Porque ela não contemplou. Então, o quarto nível de leitura é a leitura contemplativa, que é a compreensão de todo o texto lido. Se você já fez a leitura literal, você se inseriu no meio da narrativa que está sendo ali desenvolvida, você percebeu se foi feita alguma analogia, você viu o princípio moral, agora você vai contemplar o todo. E aí vai ficar muito mais fácil de você compreender um texto para que depois você possa fazer o resumo desse texto e depois fazer a resenha desse texto. Então são esses 4 níveis de leitura que eu queria aqui trazer nessa primeira parte da aula: a leitura literal, a leitura analógica, a leitura moral e a leitura contemplativa. Né? Então eu espero que isso contribua para que você possa então melhor fazer as suas leituras, melhor tirar proveito, e sugiro que você comece, se você tem dificuldade de leitura, você comece a ler textos mais curtos, fazendo essa aplicação, porque isso serve para qualquer leitura, para ler qualquer coisa, e depois você começa a fazer um resumo e uma resenha. Resumo, você vai trazer a ideia do texto ali, resumido, né? Bem resumido mesmo, por isso é um resumo, uma síntese. E a resenha, você vai tirar os princípios morais que aquele texto ali trouxe. Né? Então a diferença basicamente é essa. Então essa aula eu trouxe essa primeira parte para poder aí ajudar na leitura de vocês, tá certo? E agora vamos entrar aqui na nossa aula propriamente dita, que é a centralidade de Cristo no Pentateuco, tá? A centralidade de Cristo no Pentateuco. Então vamos começar por Gênesis, né? Lembrando que o Pentateuco são os 5 primeiros livros ali da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio, Números, né? Faltou Números, né? Faltou o livro de Números aqui. Tá, então é Gênesis, Êxodo, Números, Levítico, Deuteronômio. Então são esses 5 livros da Bíblia. Tá? Então, qual é a centralidade de Cristo lá em Gênesis? A gente precisa entender que, só pegar um livro aqui. A gente precisa entender que quando nós olhamos para o Antigo Testamento, tá? Esse aqui é o manual que eu já indiquei para vocês em aulas anteriores, tá? Já fiz a indicação aqui, manual bíblico do MacArthur. Então nós precisamos entender que quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós estamos falando de um Cristo que foi prometido. Ora, se nós estamos falando de um Cristo que foi prometido, muitos eventos estão acontecendo de maneira a simbolizar esse Cristo que está por vir. Lembra da leitura analógica? Né? Então há uma leitura ali
é analógica para a gente poder entender o Cristo que foi prometido. Então nós olhamos para o Antigo Testamento e enxergamos ali um Cristo que foi prometido. E lá em Gênesis, como é que nós vamos enxergar esse Cristo prometido? Veja, lá no primeiro capítulo de Gênesis, no versículo 1, diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. Né? Olha, no princípio criou Deus os céus e a terra. Onde é que está Gênesis aqui? Nós somos felizados porque nós temos toda a revelação. Tá? Toda a revelação nós a temos aqui. Logo, nós podemos entender que nós devemos, na verdade, fazer uso de toda a revelação para poder compreender toda a Bíblia. Lembra que o todo vai explicar todos os livros. Né? A Bíblia interpreta a si mesma. Mais uma vez, não esquecendo dos nossos princípios de interpretação bíblica. A centralidade de toda ela é Cristo e que ela interpreta a si mesma. Nós temos ela toda. Então, como é que eu sei que Cristo está presente aqui nesse versículo? No princípio criou Deus os céus e a terra. Porque João vai dizer que Cristo é o Criador de todas as coisas. Logo, nós temos o Deus Pai, pelo poder da palavra, falando, dando a ordem, e o Deus Filho trazendo a existência. Quem é o Deus Filho? É Cristo. Então, nós vemos Cristo aqui. Nós vamos ver também, quando Deus fala, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Façamos, olha só, segunda pessoa ali do plural, nós façamos. Nós quem? Pai, Filho e Espírito Santo. E aqui nós temos um texto de Gênesis 3:21. Antes do Gênesis 3:21, nós temos Gênesis 3:15, que é o primeiro evangelho, a promessa de redenção, em que Deus promete um Salvador, Deus promete um Redentor, que da mulher vai nascer aquele que vai pisar na cabeça da serpente. Então nós vemos aí Deus fazendo essa promessa, e quem é esse? Cristo. Então todo o Antigo Testamento vai ser desenvolvido, centrado nessa promessa da vinda do Salvador. Por isso que nós olhamos para o Antigo Testamento e vemos o Cristo prometido como uma sombra de um corpo. Tá? Essa é a ideia, a sombra de um corpo. E nesse texto de Gênesis 3:21, está escrito que Deus fez pele de animais para cobrir a nudez de Adão e de Eva. Ora, se Deus precisou dar a eles pele de animal para que cobrissem a nudez, obviamente que um animal precisou ser morto. E quem matou esse animal? Né? E quando nós falamos de morte, nós falamos de derramamento de sangue. Quem matou esse animal? O próprio Deus. Para cobrir o quê? A nudez. Agora pensa comigo. Qual foi a primeira coisa que Adão e Eva viu? Que Adão viu em Eva e Eva viu em Adão e tiveram vergonha? A sua nudez. Porque antes da queda estavam nus e não percebiam isso. Mas depois do pecado, viram que estavam nus. Ou seja, o fato de terem percebido essa nudez já mostra que eles haviam desobedecido a Deus, haviam pecado. Então, tirar a pele desse animal e cobrir a nudez de Adão e de Eva significa que Deus está cobrindo os pecados de Adão, né, como um representante de toda a humanidade, mas que para isso o sangue precisou ser derramado de um animal. E quem derramou esse sangue? O próprio Deus. O próprio Deus matou o animal. E quem foi que descarregou a sua ira, a taça, né, o cálice da ira, em seu filho? O próprio Deus. Por isso que o profeta Isaías vai dizer que a Deus agradou moê-lo. Então veja como Cristo ele vai estar presente em toda a Escritura. Né? Então Cristo ele é a centralidade do Pentateuco também. Veja, vamos lá em Caim e Abel. Né? Nós vemos que Caim matou Abel. Abel ofereceu um sacrifício que agradou a Deus, Caim não. Mas onde é que nós conseguimos enxergar Cristo aqui? Né? Eu falo sempre a gente traçar essa linha cristocêntrica ou cristológica, né, do Antigo Testamento. Veja, quem recebeu a promessa de Deus? Adão. Adão foi quem recebeu essa promessa. Então, muito possivelmente, Adão passou para seus filhos. Passou para Caim, passou para Abel. Isso a gente chama de tradição. Né? Olha, Abel, Caim, eu desobedeci a Deus, tá? Mas Deus fez uma promessa. Então, Abel confiou nessa promessa, confiava em Deus, a emuná, né? Confiava em Deus e ofereceu um sacrifício que agradou a Deus. Perdão, diferente de Caim. Nós temos Abraão e Isaac. Né? Quando Abraão vai levar Isaac para ser sacrificado, que Deus pede Isaac, Abraão sobe para sacrificar Isaac, coloca a lenha, amarra Isaac. Quando ele vai descer o cutelo em Isaac, a voz diz, pare, não faça isso. E o que acontece depois? Um cordeiro é providenciado. Quem providenciou o cordeiro? Deus.
E o que houve ali? Uma substituição. O cordeiro, Isaac é retirado, o cordeiro então é imolado e sacrificado. Mais uma sombra, mais um tipo de Cristo ali no Antigo Testamento. Então eu poderia trazer aqui tantos outros textos de Gênesis para a gente poder enxergar a centralidade de Cristo. Contudo, eu acho que esses aqui são suficientes, senão a nossa aula vai ficar muito longa e talvez até cansativa. Tá? Então, essa é a centralidade de Cristo em Gênesis. E aqui, no livro de Êxodo, onde é que está a centralidade de Cristo? Como é que nós vamos traçar essa linha cristológica, essa linha cristocêntrica no Antigo Testamento? Veja, Deus levanta quem lá no Egito? Moisés. Moisés para tirar o povo do Egito e conduzi-los até a Terra Prometida. Isso não te lembra alguma coisa? Então Moisés é o quê? Entre Deus e o povo? Um mediador. Só que o mediador imperfeito, por isso ele é uma sombra. Então Moisés é levantado no deserto para conduzir o povo. Ele é o mediador imperfeito entre Deus e o povo. Nós temos quem também? Nos cultos que eram feitos nessa jornada até Canaã? Os sacerdotes, o sumo sacerdote, né? Tudo isso, todos eles eram sombra de Cristo. Todos eles eram mediadores imperfeitos, apontando para o mediador perfeito que viria. E nós temos os utensílios também no tabernáculo, o candelabro com a luz, né, apontando Cristo, a luz do mundo, o pão ali, Cristo, o pão da vida. E nós temos a própria lei entregue. Lei não é aquilo que Deus escreveu. Deus escreveu com o próprio dedo aquilo que ele é, não é algo que está abaixo dele. É aquilo que o próprio Deus é como Deus se relaciona, né, com ele. Então, o Deus vai nos medir pela régua moral dele, que são os 10 mandamentos. Então, ali é o próprio Cristo. Lembra que Paulo vai dizer que sob a lei veio Cristo? Sob a lei, o que isso significa? Significa que Cristo é a própria lei, né? Que Cristo foi aquele que cumpriu toda a lei, mas ainda assim sofreu o castigo. Então, nós vemos aqui também Cristo o tempo todo também no Antigo Testamento. Aliás, no Pentateuco, né? Vimos ele em Gênesis e agora estamos vendo ele aqui também em Êxodo. E em Levítico, né? Onde é que está Cristo em Levítico? Ora, Levítico ali vai trazer toda a cerimônia, né? As leis cerimoniais. Então, todo o sistema cerimonial apontava para a obra e pessoa de Cristo. A morte expiatória dos animais, os holocaustos, as mediações do sacerdote entre o povo e entre Deus e o povo, as próprias festas de expiação. Então, tudo isso era a sombra do que estava por acontecer. Todos aqueles mediadores eram mediadores imperfeitos. Eram mediadores imperfeitos. Então nós vamos ver isso o tempo todo ali em Levítico também. Lembrando que o sistema de leis no Antigo Testamento era um grupo dividido em 3 partes, né? Um grupo de leis dividido em 3 partes. A lei moral, cerimonial e a lei civil. Aqui nós estamos falando da lei cerimonial. Então Cristo está como sombra ali naquela lei cerimonial, apontando para o sacrifício perfeito que viria mais adiante, né? E agora nós temos ali em Números. E aí eu quero ler um trecho aqui do que John MacArthur fala, né, de Cristo lá em Deuteronômio. Tem vários textos aqui, mas ele separa um aqui que ele faz ele usa aqueles princípios, né, da centralidade de Cristo no Antigo Testamento, e aí ele também usa a Bíblia para interpretar a própria Bíblia. E veja o que ele diz aqui, ó. Cristo em Números. O Novo Testamento continua sendo uma fonte reveladora da presença de Cristo no livro de Números. No capítulo 21, versículo 4 a 9, os israelitas que olhavam para a serpente levantada por Moisés eram curados. João descreve isso como um retrato da crucificação. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, que é o texto que fala de João 3,14. E aí ele vai dizer, olha, o maná que servia de sustento ao povo também ilustrava Cristo. Lembra da analogia? Ilustrava Cristo como o pão da vida. João 6, 31, 33. Além disso, a rocha que trouxe água para o povo também era um tipo de Cristo. A carta de Paulo aos Coríntios se refere a essa rocha. E beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhavam, e essa rocha era Cristo. Né? Então veja, quando Moisés levantou a serpente no deserto, o povo era curado. Quando Cristo é levantado na cruz, ele vai atrair todos a ele e esse povo será curado do pecado. Então nós vamos ver o tempo todo Cristo aparecendo na lei.
no Pentateuco, né? E por fim agora, Deuteronômio, né? A centralidade de Cristo nesse último livro do Pentateuco, né? Livro que Moisés escreve parte dele, obviamente que ele não escreveu todo, porque depois ele morreu, então veio Josué, possivelmente, para poder concluir, quando eles são prestes a entrar na Terra Prometida. Então Moisés começa recontando a história da salvação, quando Deus os tirou lá do Egito, conduziu-os até Canaã, e agora Moisés repete a lei para ele, né? Deutero significa segundo, nome dinomia, né? Lei é o título que foi dado pela tradução do hebraico para a Septuaginta. Então nós vemos aqui Moisés trazendo toda a história. O povo foi tirado da condição de escravo, conduzido à Terra Prometida. O que Cristo está fazendo conosco agora com a sua morte? Né? Ele morreu, ele nos reconciliou com o Pai, e agora ele é o capitão da salvação que está nos conduzindo para apresentar a noiva ao Pai, remida e limpa. Então você consegue perceber a centralidade de Cristo no Pentateuco também? E nós vemos a repetição da lei, por isso que a repetição da lei, Deuteronômio, né? Segundo a lei é repetida, e quem é a lei? O próprio Cristo, o próprio Deus. Mais uma vez, Moisés continua aqui como mediador entre Deus e o povo, e depois vem Josué, que tem o mesmo nome de Jesus, né? Yeshua, no Antigo Testamento, que significa Salvador. Agora, Josué, como capitão da salvação, vai conduzir o povo, capitão da salvação não, perdão, Josué, como capitão daquele povo, vai conduzi-los para a tomada de Canaã, que é a terra prometida. Né? Nós temos então Jesus, também Salvador, que significa nos conduzindo como nosso capitão da salvação para apresentar-nos a Deus. Né? E por fim a conquista ali de Canaã com Josué e o povo de Deus. Então nós percebemos aqui que Cristo está no Pentateuco inteiro. É por isso que toda e qualquer pregação, seja o texto do Antigo Testamento, seja o texto do Novo Testamento, ela deve ser cristocêntrica, né? Isso aqui é um livro, pregação cristocêntrica. Por quê? Porque toda a Escritura é sobre Cristo, é sobre o Filho de Deus, é sobre aquele Redentor que foi prometido, aquele que foi manifestado, aquele que foi proclamado, aquele que sua obra foi explicada e aquele que voltará para poder, então, consumar a sua obra. Tá certo? Então essa foi a nossa aula de hoje, a centralidade de Cristo no Pentateuco. Tá certo? Que Deus possa te abençoar e até a nossa próxima aula, se Deus assim nos permitir.